Como é que eu vou acabar com esse sofrimento? A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Porque o controle está nas mãos de Deus. Vai ser tratado em nós, a nossa forma de nos relacionarmos com as pessoas. Porque o propósito ali não era privar ele da bênção de Deus, mas era trabalhar na sua personalidade, no seu caráter. Uma grande lição para a nossa vida. Não há problema nenhum em você ficar triste. Foi orar e jejuar. Quantas pessoas têm revoltadas com Deus? Então eu ouvirei dos céus a sua oração. A oração em que eu uso as promessas de Deus para a atitude que Ele tomou. De repente você está aí sentado esperando um profeta falar alguma coisa para você. Graças a paz, mais uma vez estamos aqui para ministrar ao seu coração uma palavra da parte de Deus. Eu quero falar neste momento sobre as estratégias, algumas estratégias que Neemias usou para liderar o seu povo e reconstruir ou iniciar a reconstrução de Jerusalém. Para isso eu quero ler um texto que está no seu próprio livro, livro de Neemias, capítulo 1, verso de número 3, que diz assim: E disseram-me os demais que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aqui está uma grande lição para a nossa vida. Neemias está recebendo seu irmão Hanani, ou Hanani, como queira, e ele traz notícias de Jerusalém. Neemias não está em Jerusalém, ele está em outro território, em outro país, trabalhando para o outro rei, e agora ele recebe seu irmão com essas notícias, dizendo que Jerusalém estava devastada, estava destruída, as portas estavam queimadas, os muros estavam derrubados, e as pessoas que lá estavam em miséria, passando fome, muita necessidade. Um relatório absolutamente negativo. E quando Neemias ouve isso, Neemias está agora, depois do cativeiro babilônico, Neemias está trabalhando, para um rei, tendo um cargo muito importante, sendo ali o copeiro do rei, aquele que está próximo do rei. E ele está vivendo no palácio, curtindo e desfrutando de todas as coisas que o palácio pode oferecer. No entanto, ao ouvir essa notícia dos seus patriotas, dos seus compatriotas, ele se aflige, se abate. Diz aqui, ele mesmo diz que sentou e chorou, lamentou por vários dias, e ele então toma a primeira atitude. A primeira atitude de Neemias diante dessa má notícia foi se abalar, foi se emocionar, ao ponto de chorar, de ficar lamentando alguns dias. Essa é a atitude normal de qualquer ser humano quando nós estamos diante de uma grande tragédia, diante de notícias ruins, diante de uma situação que nos deixa impotentes. Então nós choramos, nós lamentamos, nós ficamos nervosos, irados, quem sabe, mas nenhum momento fala que Neemias ele murmurou, ou ele blasfemou, ou ele reclamou com Deus, ou ele até mesmo pecou. Então a primeira atitude diante de uma grande notícia ruim é esta, normal. Então não há problema nenhum em você ficar triste, não há nenhum problema de você ficar debilitado em suas forças. Agora, Neemias não ficou só aí. Neemias foi para a segunda atitude, e a segunda atitude de Neemias foi orar e jejuar. Então entenda que ele recebeu um impacto por causa da má notícia, mas ele não ficou aí, porque se ele estacionasse aí, ele ia ficar então alimentando o sentimento de autocomiseração, ele ia ficar deprimido e de repente até revoltado com Deus. Quantas pessoas têm revoltadas com Deus? Quantas pessoas revoltadas com todo mundo, tentando achar o culpado da sua situação? Mas Neemias não parou aí, ele foi para a segunda atitude, é essa atitude que nós precisamos tomar diante das más notícias, a atitude de orar e de jejuar. Ele busca a Deus,
A atitude de orar, ele está aqui usando o segredo que Deus deu a Salomão, quando Deus disse: Salomão, se eu enviar pragas, se eu enviar doenças, se eu fizer com que não chova sobre a terra, então meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos e o abandoná-los, então eu ouvirei dos céus a sua oração, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então veja que o segredo de nós vencermos a calamidade, as dificuldades, as ruínas, é nós orarmos. É esse o segredo, é esse o caminho. Ah, pastor, mas eu já tenho orado tanto tempo e não tem acontecido. Talvez você esteja orando errado. Nós precisamos aprender a orar. Tiago diz que nós oramos e não recebemos, pedimos e não recebemos porque pedimos mal. E é preciso nós entendermos isso. De repente as suas palavras estão erradas, de repente o que você está pedindo não está na vontade de Deus. A melhor oração é aquela que nós fazemos baseado na palavra de Deus, usando a palavra de Deus. A oração em que eu uso as promessas de Deus para a minha vida. E foi isso que Neemias usou. Ele começou a orar em cima das promessas que Deus tinha feito ao seu povo. E obviamente, Neemias sabia que Deus não queria, não era a vontade de Deus que Jerusalém estivesse daquela forma. Todavia, Neemias sabia que Deus poderia reconstruir. Você tem ideia do que Deus pode fazer na sua vida? Você sabe muito bem o que Deus prometeu para você, o que Deus fará na sua vida. Então comece a orar em cima disso e jejuar, porque o jejum é uma humilhação diante de Deus. O jejum faz com que a nossa vontade pecaminosa, a natureza pecaminosa esteja enfraquecida, e com isso nós conseguimos ser mais espirituais e agradar mais a Deus. A terceira atitude de Neemias foi fazer um pedido ao seu chefe, ao seu rei, para ir pedir autorização, respeitando a autoridade espiritual, a autoridade que ele tinha sobre a sua vida, para ir até Jerusalém e conseguir reconstruir os muros e fazer uma grande obra de restauração. E então o que mostra nisso é a atitude que ele tomou. Ele não somente chorou, ele não somente orou e jejuou, mas ele tomou atitude. Ele pediu permissão ao seu chefe para voltar a Jerusalém. O resultado é que Deus ouviu a sua oração e não só teve permissão para voltar a Jerusalém, como ele recebeu cartas para que passasse por todos os países vizinhos, para que os outros países fornecessem para ele os materiais necessários para reconstruir os muros de Jerusalém. Deus, ele sempre está disponível, nos dá uma estratégia para nós agirmos, desde que estejamos agindo de acordo com a sua vontade. Escute isso com atenção. Neemias não recebeu nenhum profeta na sua casa dizendo: eis que te digo, Neemias, levanta e vai reconstruir os muros de Jerusalém. Ninguém fez isso, mas ele sentiu no seu coração vontade de ir lá e resolver a situação do seu país. Pense nisso. De repente você está aí sentado esperando um profeta falar alguma coisa para você, um anjo descer para trazer uma mensagem, mas a mensagem é essa: levanta, toma uma atitude segundo a vontade de Deus e Deus vai te abençoar poderosamente. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.